Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e neste vídeo nós temos agora um quadro novo que é o resumo da semana do Mestre da Riqueza. Eu trago aqui as principais notícias, o que aconteceu no mercado, quais são as notícias mais hot que nós temos aqui para te apresentar. Tá certo? E neste vídeo nós vamos falar sobre a gasolina, deu o que falar essa semana. Petrobras trouxe um lucro recorde. E aí, meu amigo, o presidente Jair Bolsonaro ficou maluco em live. Ele praticamente só faltou xingar o novo CEO de Petrobras. Nós vamos falar disso e quais são os impactos para a economia. Também vamos falar sobre Vale, que trouxe um recorde fantástico e tem um novo sócio aí. Digamos que é sócio, mas na verdade é um bom cliente, que é a Tesla do senhor Elon Musk. Deixa a foto dele aqui. Elon Musk deve comprar muito produto da Vale daqui pra frente. Vamos falar nisso nesse vídeo também. Bom, taxa Selic, taxa de juros americano, lá no Banco Central americano tivemos novidades. Vamos falar disso, o que aconteceu com a Bolsa de Valores essa semana, o que tem de oportunidade aí pela frente, qual foi o impacto dessa notícia para a economia mundial e mais, tem mais notícias por aí. Nós vamos falar muito aqui nesse vídeo, então fica até o final. E antes de qualquer coisa, já quero pedir para você deixar apertado o botão de curtir, porque me ajuda muito. Sempre venho pedindo para que você aperte o botão de curtir para que ajude o nosso canal a continuar vivo aqui no YouTube, tá certo? E também já quero deixar uma pergunta para você. Quanto tá a gasolina na bomba de combustível aí no seu estado? Comenta aqui embaixo. Sou do Ceará, tá R$8, sou do Rio Grande do Sul, tá R$7. Vamos ver se tá batendo aí o preço da gasolina nos estados, se estão próximos pelo menos, tá certo? E agora vamos começar o nosso resumo da semana. A Petrobras registrou um lucro recorde de 44,5 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, foi um aumento de 3.718% frente ao mesmo período do ano passado. Lá no primeiro trimestre do ano passado, o lucro da Petrobras foi de 1,16 bilhão de reais. Então, foi um lucro histórico. E aí, meus amigos, os acionistas de Petrobras estão muito contentes, porque os dividendos vão vir muito gordos para os acionistas de Petrobras. A Petrobras anunciou que já aprovou dividendos aí de R$ 3,71 por ação para os acionistas de Petrobras. O pagamento será feito em duas parcelas iguais e o primeiro pagamento será de R$ 1,85 para ações preferenciais e ordinárias e será pago no dia 20 de junho de 2022 a primeira parcela. Já a segunda parcela será pago no dia 20 de julho de 2022 também no valor de R$ 1,85 por ação. E quem não ficou nada contente com essa notícia foi o presidente Jair Bolsonaro. Olha essa notícia. Aos berros, Bolsonaro chama lucro da Petrobras de estupro. Ele alegou que não manda na Petrobras porque ela não é estatal. Na verdade, é uma empresa de economia mista. E o presidente Jair Bolsonaro, em sua live, declarou que foi um estupro esse lucro de 40 bilhões de reais da Petrobras e que quem está pagando a conta é o povo brasileiro. E do outro lado, nós temos o CEO novo de Petrobras, para quem não se lembra, né? O general que tomava conta, vou deixar a foto dele aqui, que era o CEO, que era o presidente de Petrobras, foi demitido aí pelo governo atual, porque Bolsonaro acredita que precisava de alguém mais profissional, tá certo? Isso ele falou em entrevista exclusiva para o Irmãos Dias Podcast. Vou deixar aqui o card da entrevista que Jair Bolsonaro deu para nós, para mim e para a Carol Dias, que apresentamos o Irmãos Dias Podcast. E após as falas de Bolsonaro, o novo CEO de Petrobras veio defender a política de preços e disse que não vai alterar toda a questão de lucros, dividendos e política de preços que é apresentado na companhia hoje. E para confirmar isso, eu trouxe para você aqui a matéria. Após falas de Bolsonaro, o presidente da Petrobras volta a defender política de preços. O presidente, o CEO de Petrobras, a companhia, nem tinha soltado ainda a informação dos lucros quando Jair Bolsonaro fez a sua live. Ele mencionou um lucro de 40 bilhões de reais, que é um lucro muito alto para a companhia, mas aos berros citou que isso é um estupro com a população brasileira. E aí, momentos depois, instantes depois de acabar a live com o presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras realmente divulgou aí um lucro de 44,5 bilhões de reais, que foi um aumento, como nós falamos, de 3.718%, muito disso impactado pela alta no preço do combustível. O presidente da Petrobras, o senhor excelentíssimo
José Mauro Ferreira Coelho, vamos deixar a foto dele aqui, defendeu a política de preços e afirmou que em 2014, com a intervenção do governo, a Petrobras quase foi à falência e que isso não pode acontecer novamente. Ainda afirmou que os investidores estrangeiros e nacionais podem ficar tranquilos com a gestão da Petrobras, que a administração vem fazendo um ótimo trabalho, a empresa voltou a dar muitos lucros, pagar dividendos e que é uma ótima vitrine para aí os investidores estrangeiros. Lembrando que, claro, o problema do combustível, da alta do combustível, não ocorre apenas no Brasil, isso é algo mundial. Por quê? A questão da guerra da Ucrânia e da Rússia está pressionando os preços do barril do petróleo. E nós temos a questão do dólar, que o dólar está muito alto e pode ficar ainda mais alto devido a todos os problemas que nós enfrentamos no Brasil. Agora, a grande questão é, se o governo começa a resolver meter o dedo em empresas como a Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, o que os investidores estrangeiros vão pensar, meus amigos? Eles vão olhar e falar o seguinte: opa, eu não vou investir em uma empresa onde o governo toda hora está colocando ali pressão política sobre a empresa. E isso pode fazer o quê? Uma fuga do capital estrangeiro, elevando cada vez mais a pressão do dólar, o aumento do dólar. Então não é uma questão simples de resolver. A Petrobras vai lá, segura os preços, os acionistas estrangeiros, que são maioria no percentual de acionistas dentro da Petrobras, acabam voltando para o seu país, tiram os dólares aqui do Brasil e aí não tem jeito. O dólar vai voltar a subir e vai impactar toda uma cadeia aqui dentro do Brasil. Então é uma questão de equilíbrio. E nesse momento nós temos também uma questão política que Jair Bolsonaro tem que defender a sua reeleição. E claro que Jair Bolsonaro sabe que não pode se intrometer dentro da Petrobras, mas ao mesmo tempo ele faz uma pressão junto à empresa para que controle os preços e para também Jair Bolsonaro não perder aí o apoio da grande cadeia dos caminhoneiros, né, que é um sistema, é um sindicato muito forte que apoia o presidente e o presidente, claro, não quer perder esse apoio. E com a recente alta nas taxas de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, muitos investidores têm me perguntado: e agora, André, o que eu faço com a minha carteira de investimentos? Eu mudo a minha carteira de investimentos? Começo a migrar meus investimentos para renda fixa? E eu falo que não. Se você tem uma estratégia definida há muito tempo, mantenha essa estratégia firme. Quanto mais você ficar rodando essa estratégia, tentando acertar cenários e preços, você vai errar. Não tem jeito. Inclusive, eu compartilhei a minha estratégia com vocês em um vídeo. Sugiro que vocês vão lá assistir, porque tá muito interessante. Vou deixar o card aqui em cima para vocês, onde eu compartilho como eu faço a distribuição dos meus investimentos. E eu estou mantendo toda a minha estratégia. Quando a minha carteira brasileira abaixa os percentuais, eu faço investimentos da minha carteira brasileira. Se a minha renda fixa estiver precisando de investimento, eu faço investimentos na renda fixa. Eu não vou me baseando em cenários ou tentando acertar preços. Apenas mantenho a minha estratégia fixa e firme. E novamente quero pedir para você, já deixa o botãozinho de curtir. E lembre-se, comenta aqui embaixo, quanto tá a gasolina no seu estado? Coloca o seu estado, São Paulo, gasolina R$ 7,00. Rio Grande do Sul, gasolina R$ 8,00. E saindo da Petrobras, uma das maiores empresas da Bolsa, nós vamos entrar na Vale, que é a maior empresa da Bolsa de Valores hoje, muito querida também pelos acionistas estrangeiros, pelos gringos, tá certo? E saiu essa semana uma notícia de que Vale vai recomprar 500 milhões de ações, o que eu considero uma notícia muito positiva. Quando uma empresa resolve recomprar as suas próprias ações, isso mostra que a companhia acredita que as suas ações estão baratas e que ela vai acabar recomprando essas ações devido a isso. E tem mais notícia interessante. Elon Musk vai fazer aí um acordo trilionário com a Vale para comprar níquel. Um níquel que é muito utilizado nas baterias aí dos carros Tesla. Então, meus amigos, os investidores de Vale podem ficar tranquilos que deve ter muitos dividendos aí nos próximos anos. E se liga nessa notícia. Vale, após acordo com Elon Musk, dividendos da Vale podem explodir com recompra de ações. Vale anuncia acordo com Tesla para fornecimento de níquel a partir do Canadá. E nesta semana, continuando nosso giro de notícias, tivemos aí o resultado de 3 meses do ano de 2022 do Bradesco e dividiu a opinião. Alguns analistas ficaram contentes, outros analistas estão ainda em cima do muro para as ações de Bradesco. Olha essa notícia. Bradesco supera a projeção de lucro, enquanto inadimplência é ponto fraco. E Guidance divide analistas, ação volta a subir. O Bradesco veio com um lucro ligeiramente acima do esperado pelo mercado. O Bradesco teve um lucro nos 3 primeiros meses de 2022 de 6,8 bilhões de lucro líquido. O consenso do mercado era de 6,7 bilhões de reais. Então, notícia positiva para o Bradesco.
O Morgan Stanley, um dos maiores bancos do mundo, que faz uma análise de perto do Banco Bradesco, condicionou o resultado como muito positivo e destacou aqui que o banco apresentou resultados fortes, impulsionados pelo crédito, ou seja, pelos empréstimos, tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas, teve margens altas, margens de lucro e ainda fez um ótimo controle nos custos. E o crédito, os empréstimos, é um segmento muito importante para os grandes bancos, porque é o carro-chefe. Os bancos fazem empréstimos e levam de volta grandes juros, altos juros aqui no Brasil. Então, com uma Selic a 12,75%, os bancos têm aí empréstimos bem caros para o povo brasileiro. Só para você ter uma ideia, como veio melhor o balanço de Bradesco quanto ao crédito, o Bradesco teve uma alta de 3% no primeiro trimestre, comparado ao primeiro trimestre de 2021, e também teve um aumento anual de 23%. E tudo isso ainda ressalta a questão de inadimplência, que na visão do Morgan Stanley veio positivo, e também aí a questão de aumentar os empréstimos, recebendo cada vez mais lucros através de um segmento tão importante como o de crédito. Agora, os mais pessimistas observam um pequeno aumento aí nas provisões de inadimplência e provisões, no caso PDD, provisão de devedores duvidosos, como algo negativo, diferente da visão do Morgan Stanley. A inadimplência do Bradesco alcançou aí 3,2% no primeiro trimestre de 2022, um avanço de 0,4% comparado ao primeiro trimestre de 2021 e um aumento de 0,7 ponto percentual na comparação anual. E segundo o Morgan Stanley, não há motivos de preocupação, a inadimplência, a linha de PDD vem em destaque, vem em linha aí com os níveis pré-Covid. E fechando seus comentários, o Morgan Stanley espera um crescimento nos próximos anos de 18% para as ações de Bradesco, para o crescimento de um banco como um todo, sendo que antes eles tinham uma projeção de crescimento de 9%. Então o Bradesco continua muito bem, obrigado. Tá certo? Agora, fechamos aqui o giro de notícias do Mestre da Riqueza, as principais notícias, o resumo de notícias que nós tivemos aqui na semana do mercado financeiro. Não deixe de comentar aqui embaixo quanto está saindo a gasolina no seu estado. Ceará, R$ 8,00, São Paulo, R$ 7,00. E lembre-se de fazer bons investimentos e continuar estudando. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.